Nossa história começa há 50 anos, em um pacato vilarejo sueco. Um cometa verde brilhante cruza o céu noturno, em direção à Terra. O vilarejo está agitado enquanto um grupo de crianças se reúne para uma corrida de bicicleta local. Entre os corredores estão dois irmãos, Anton, a lenda local com um histórico impecável, e seu tímido e subestimado irmão mais novo. Inferiu Anton, carismático e cheio de confiança, domina todas as corridas. Não só por habilidade, mas pela sua mountain bike de alta tecnologia, a 9000. Essa bicicleta futurista é tão avançada que quase pedala sozinha. Já Inferiu usa uma bicicleta comum. Nada chamativo, só duas rodas e pura determinação. Na corrida final, Inferiu pede justiça. Mas antes de falar, Anton avança, forçando seu irmão a segui-lo. Acima, o cometa cruza o céu, deixando uma aurora mística. Sem que as crianças percebam, ele deixa uma nuvem de poeira cósmica brilhante. Anton, decidido a vencer, usa os dispositivos do voador 9000 para sabotar o irmão. Inferiu cai, raspando o chão, com um rosto de confusão e traição. Nesse instante, a poeira verde do cometa desce e entra em seu corpo. Seus olhos brilham intensamente em verde, com raiva fervendo neles. Algo desperta. Em uma súbita onda de poder, Inferiu salta de volta na moto. Com a força recém-descoberta, dispara como um míssil. Não só alcança, mas ultrapassa Anton, e vai além. Pegando Anton no meio da corrida, Inferiu o levanta e o lança ladeira abaixo. Anton se recupera, mas está abalado. Inferiu, agora brilhando de energia, sorri. Ele diz friamente ao irmão que, a partir de agora, Anton é seu escravo. Portanto, a lenda do Super Charlie inicia com uma reviravolta realmente aterrorizante. Avançando rapidamente 50 anos no futuro, Anton se transformou em um cientista um tanto excêntrico e amargurado. Ele está completamente obcecado pelo cometa que concedeu ao seu irmão aqueles poderes assustadores. A cada 50 anos, o cometa retorna, e desta vez, Anton está bem preparado para capturar o pó mágico dele, na esperança de adquirir seus próprios poderes, finalmente, se libertar da sombra de Inferiu. Em seu laboratório, Anton trabalha em uma máquina complicada que foi projetada especificamente para extrair a energia do cometa. De repente, Inferior entra. Ele se aproxima ameaçador, mas sua entrada dramática é arruinada por uma voz aguda e ridícula. O modulador de voz está com defeito. Anton abafa uma risada, ganhando um salto telecinético rápido. Inferior exige que Anton conserte o dispositivo. Após consertado, ele sai do laboratório com a ameaça intacta. Anton vira para o assistente e sussurra seu plano. Quando o cometa amaldiçoado voltar, ele estará preparado. Será mais poderoso que Inferiu. Ri maniacamente enquanto o cometa verde acelera de volta à Terra. Mas desta vez, não está só. Flutua perto uma pequena esfera celestial. Parece um planeta, mas é um útero. Dentro, um bebê está para nascer. Ouve-se a voz fraca de um menino. Seu nome é Will. Cheio de energia e imaginação, Will tem 10 anos e grava um diário em vídeo para seu irmãozinho que vai nascer. Durante o tour pelo seu quarto, conhecemos sua coleção de quadrinhos, Não Toque nas edições limitadas. Ele fala sobre sua mãe, uma romancista prolífica que ainda arranja tempo à noite para contar histórias assustadoras. Mas quando a escuridão assusta, ele se esgueira para o quarto da irmã mais velha, Har. Atualmente, no entanto, ela está muito grudada em seu telefone, ocupada demais conversando com seus amigos para prestar atenção. Na escola, Will não é exatamente o garoto mais popular e frequentemente sofre bullying. Felizmente, seu pai é um policial que, às vezes, aparece bem a tempo de ajudá-lo. Will o idolatra profundamente e sonha em ser um policial. Will também o idolatra e sonha em se tornar um super-herói. No entanto, seu pai é assombrado por um erro que cometeu anos atrás. Convencido de que havia encontrado um esconderijo de criminosos, ele iniciou uma operação completa, mas acabou invadindo um jardim de infância por engano. Desde então, virou a piada da cidade, se enterrando no escritório e trabalhando obsessivamente no mesmo caso sem solução. No videoblog de Will, seu pai lembra a todos que hoje é o grande dia, Charlie vai nascer. A família corre para o hospital para receber o bebê Charlie. Anton está na floresta, preparado com seu extrator. Mas seu assistente, como sempre, aperta o botão errado e ativa o sistema de propulsão. Em vez do aspirador, a nuvem de poeira mágica vai direto ao hospital. Will, olhando pela janela, vê o cometa passar despercebido,
e uma nuvem de poeira cósmica entra no quarto do bebê. O bebê Charlie, que dormia, inala a poeira sem saber, como há muito tempo, e algo começa a se mover dentro dele. Enquanto isso, Anton volta ao laboratório, furioso. A poeira do cometa escapou de novo, mas seu assistente sugere uma nova ideia: e se modificarem o extrator para retirar energia de alguém com poderes? Na escola, Will espera a coleta, mas ninguém aparece. As outras crianças vão embora. Caminhando sozinho para casa, é emboscado por valentões e não reage. Will deixa que o acertem. Ao chegar em casa, ninguém nota seu olho roxo. Sua mãe está absorta em sua escrita. Seu pai está focado em cuidar de Charlie, e até ignora seu pedido para jogar videogame. Talvez em 5 anos. O pai diz que só ela ainda pode ouvir, mas ela está de fones. Will tenta falar sobre se sentir esquecido, mas percebe que ela não ouve. Pior, seu quarto não existe mais. Em vez disso, há um quarto de bebê para Charlie. Seu pai diz que é melhor o bebê ficar perto deles. Ele ganha o escritório empoeirado para dormir. Quando protesta, seu pai friamente diz para crescer. Naquela noite, Will acha os arquivos do caso do pai e começa a investigar. Ele percebe um padrão nos locais dos roubos. Animado, compartilha a descoberta no café da manhã. Mas o pai ignora, distraído com o choro de Charlie. Determinado a não ser ignorado, Will decide resolver o mistério sozinho. Mas antes de partir, sua mãe o convence a cuidar de Charlie. Will protesta que precisa deter um império criminoso, mas ela insiste. Não há escolha. No laboratório de Anton, o extrator está quase pronto. Inferior entra novamente, senta-se na máquina, achando que há um trono para ele. Anton tenta ativar o dispositivo discretamente, mas seu assistente ainda não consegue. Quando Anton tenta o interruptor, Inferior salta e encolhe a máquina com seus poderes. Ops! Ele ainda não sabe reverter a situação. Em outro lugar, Will arrasta Charlie pela cidade, frustrado. Em um ponto de ônibus, ele oferece Charlie a uma mãe com 3 filhos, brincando. Ela recusa. Finalmente, Will chega a um armazém, suspeitando ser o esconderijo dos ladrões. De um canto, ele grava imagens enquanto carregam os bens roubados em um caminhão. Então, Charlie chora alto. Os ladrões congelam. Você ouviu isso? Will entrou em pânico. Ele se abaixou, tentando se esconder entre os contêineres, sinalizando para Charlie ficar quieto. Mas o bebê, alheio ao perigo, ria como se tivesse feito uma travessura. O barulho alertou um dos ladrões, que se aproximou e os encurralou. O bandido levantou a mão, pronto para bater em Will por bisbilhotar. Will fechou os olhos, esperando a pancada, mas o tapa não veio. Em vez disso, o ladrão foi lançado para trás, voando e caindo amassado. Will abriu os olhos surpreso. Charlie estava lá em cima, tão alto quanto um bebê pode, rolando na borda de um container, segurando uma lanterna brilhante. Como se não fosse nada. Então, 2 ladrões apareceram com armas. Mas Charlie foi mais rápido. Ele nem se mexeu. Apenas olhou para as armas deles, que voaram de suas mãos como papel. Então, o bebê focou nos contêineres próximos, usando seus poderes telecinéticos para lançá-los nos homens aterrorizados. Os bandidos congelaram, incrédulos. Enquanto isso, um bandido se afastou do grupo e viu um lindo bebê sozinho. Ah! Veja você, ele disse, agachando-se com um sorriso. Grande erro. Charlie soltou um arroto alto e borbulhante. Mas esse arroto não era comum. Liberou uma explosão gelada que congelou instantaneamente a cabeça do homem. Desesperado, o criminoso abriu um buraco no gelo para respirar, depois se virou e correu, gritando para sua equipe. É um bebê. Um super bebê. Antes que pudesse fugir, Charlie o congelou totalmente, com os olhos brilhando de brincadeira. Enquanto isso, um assaltante pulou em uma empilhadeira indo na direção de Will, que não teve tempo de fugir. Charlie agiu rápido e usou seu poder para lançar o motorista na traseira do caminhão da gangue, derrubando seus capangas. Isso foi a gota d'água para o grupo, que se dispersou em pânico. Com o trabalho feito, Charlie voltou silenciosamente para o prédio onde nasceu, rastejando como se fosse só mais uma terça-feira. Will ficou sem palavras. Em seu laboratório, o cientista Anton andava furioso. Ele não acreditava. Sua máquina de extração de poderes não cabia alguém de 40 centímetros. Ridículo.
Ele se irritou. Seus capangas entraram, atordoados, explicando que foram atacados por um bebê. Anton os encarou. Um bebê? Perguntou incrédulo. Eles hesitaram. Não digam isso, disse Anton, afastando-os. Não me digam que um bebê os humilhou. Eles ficaram calados e Anton riu sombriamente. Ele já tinha um plano. Em casa, Will tentava se convencer de que seu irmão era só um bebê comum. Nada especial. Só fofo e babão. Então Charlie falou em sueco perfeito: estou com fome. Will quase o deixou cair. Um bebê falante. Em pânico, Will tentou abafar. A mãe estava perto. Charlie continuava falando fora do berço como se fosse normal. Will teve que dizer à mãe que a voz do bebê estava estranha por um resfriado. Sim, ele está um pouco congestionado, disse com um sorriso estranho. Enquanto isso, o pai deles viu um segmento de notícias de última hora. O armazém foi saqueado por criminosos. A polícia testava um novo traje de exoesqueleto e um rifle para deter ameaças. Era tecnologia cara. Eles argumentaram que o dinheiro poderia ser melhor gasto em outro lugar. Uma cidade bonita tem valor se não pudermos protegê-la? Respondeu o inventor do traje. De volta ao quarto do garoto, Will sentou Charlie e foi claro. Você precisa esconder seus poderes, ele alertou. Se o governo souber, vão usá-lo como cobaia. Ou pior, vão levá-lo da mamãe e do papai. Charlie apenas piscou. Eles fazem isso com super-heróis, acrescentou, mesmo que você ainda não saiba que é um. Na reunião do conselho, o chefe de polícia alertou sobre novos ataques dos ladrões. Aprovaram testar a armadura com um policial escolhido. Em outro lugar, Anton chegou ao hospital onde Charlie nasceu, se aproximando. Sem saber, Will ensinava a Charlie sobre super-heróis. Todo super-herói precisa de um vilão, explicou, usando desenhos. Mas, no meio da aula, Charlie bocejou e adormeceu. Will observou, percebendo que até um bebê superpoderoso se cansa. Ele ficou em silêncio, refletindo sobre seu papel nisso tudo. Então, olhou para um pôster de super-herói na parede, que mostrava um herói e seu ajudante. A figura do ajudante ganhou vida em sua mente. Ser Robin é legal, pensou. Então o super-herói falou: Robin é inútil. Finalmente, o herói dominou a cena, falando diretamente com Will. Você precisa ser quem tem os poderes, e se não os tiver, ganhe a confiança de Charlie. Use-o. Ele é sua ferramenta. Ele é sua ferramenta. Will franziu a testa. Isso não parecia certo. Na manhã seguinte, o pai de Will ficou emocionado ao saber que ele foi readmitido na sede da polícia. Ainda precisamos cuidar do Charlie, sua esposa lembrou. Eu vou fazer isso. Will saltou, já segurando Charlie no telhado, e tinha uma surpresa, uma sessão de treinamento de super-heróis. Ele deu a Charlie uma camiseta com uma letra gigante. Significa ajudante, disse Will orgulhoso. Ele usava uma camiseta com um para mestre. Mas Charlie não estava colaborando muito. Will tentou ensiná-lo a voar lançando uma vara, esperando que ele a pegasse. Em vez disso, Charlie levou um tapa, começou a chorar e gritou que estava com fome. Enquanto isso, Anton terminou um berço especial que neutralizava os poderes de um super bebê. Seu assistente confirmou que funcionava. Anton sorriu. No telhado, Will alimentou seu irmão e listou os poderes que Charlie poderia ter. Então viu um caminhão de lixo familiar na rua. Os ladrões, sussurrou. Hora da primeira missão. Ao saírem, Will foi cercado por valentões da escola. Eles o empurraram como sempre. Mas Charlie estava lá e não gostou. Rapidamente, ele afastou os valentões que fugiram com medo. O caminhão estava escapando. Will gemeu, perdemos a chance. Mas Charlie correu como um foguete. Logo alcançou o caminhão. Juntos, os irmãos entraram no esconderijo dos ladrões. Lá, viram o caminhão amassado, ainda visível onde Charlie o atingiu com a empilhadeira antes. Eles chegaram a uma porta trancada. Will pensava em como abri-la, mas Charlie arrombou. Dentro, havia um armazém de produtos roubados, incluindo trajes de exoesqueleto, iguais aos do teste da polícia. Explorando, Charlie ficava ansioso, enquanto a curiosidade de Will o levava mais fundo. Encontraram um laboratório secreto. Vozes. Will e Charlie se esconderam atrás de equipamentos. Charlie sussurrou que queria ir para casa, para os pais. Will disse: não confie nos adultos.
Um dia você é tudo, no outro, nada. Eles sempre falham. Os olhos de Charlie se arregalaram. Ele tinha poderes, mas ainda era um bebê assustado. Will pegou e fugiu por uma saída de ar até o pátio da escola. Ainda perseguidos, se esconderam atrás de uma lixeira. Mas os ladrões não procuraram muito, nenhum queria ser espancado por um bebê de novo. Charlie chorava, e Will sabia que não podia repreendê-lo, então usou sua melhor jogada, um ataque de cócegas. O pai chegou naquele momento, com sua nova armadura de policial, exibindo-se como criança com brinquedo. Will tentou avisá-lo, mas ele ignorou e correu para a cena do crime, um parque de diversões. Um criminoso mascarado sequestrou um brinquedo. Enquanto Will seguia, Charlie olhava grato. Você me faz melhor, Charlie sussurrou. Quero ser como você quando crescer. O coração de Will apertou. Ele não foi honesto com o irmão. Antes de falar a verdade, ouviram um alerta policial. Havia uma bomba no parque. Will olhou para Charlie. Temos que ajudar. Charlie não tinha certeza se o pai estava certo. Mas Will não esperou e correu sozinho. Enquanto isso, o pai enfrentou o sequestrador, mas viu que deixou o rifle no carro. Quando conseguiu, apertou o botão errado e se paralisou. Charlie tentou acordá-lo, cutucando e gritando. Finalmente, mordeu o dedo. Para trás. Com Will, foi à base da torre onde a bomba deveria estar, mas não estava ativada. Nesse momento, seu pai aparece lutando com o assistente de Anton. Começou uma briga e o policial acidentalmente derrubou vasos sanitários. Um deles esmagou Will. Pensando que o dia estava salvo, declarou que desarmou a bomba. Mas ela nunca foi armada. Ainda assim, a mídia o chamou de herói. Ele deu o crédito a Charlie por tê-lo acordado. O repórter fica tão impressionado com o momento heróico do bebê que o chama de Super Charlie ao vivo na TV. Quando perguntam ao policial sobre seu filho mais velho, ele diz casualmente que o menino estava por aí, mas parece ter sumido. No instante em que ele fala isso, vemos Will saindo de um banheiro público imundo, coberto de lixo e enojado. Frustrado, ele nem nota que uma câmera escondida registrou tudo. Houve um momento que foi colocado ali de forma sorrateira por ninguém menos que Anton. Pouco tempo depois, fotos de Will, completamente coberto de sujeira, começaram a inundar a internet. Elas se espalharam como fogo, e antes que ele percebesse, já era motivo de piada em toda a escola. Quando ele achava que as coisas não podiam piorar, Anton se aproxima dele. Com um sorriso no rosto, ele diz a Will que sabe o grande segredo sobre o irmão mais novo dele, que tem superpoderes. Will tenta se fazer de desentendido, ignorando o assunto, mas Anton apenas entrega o cartão e diz: "Você vai acabar se acostumando." Mais tarde, em casa, Will enfrenta outro momento doloroso enquanto seu pai se gaba de sua vitória. Ele já está farto. Furioso, Will grita que foi uma armadilha. Sua mãe tenta acalmá-lo, perguntando por que ele não pode ficar feliz pelo pai ser um herói. Mas Will, ainda furioso, desconta sua raiva no pequeno Charlie, derrubando a tigela do bebê. Durante a discussão, Charlie, sempre sorrateiro, aproveita o momento. Enquanto ninguém está observando, ele utiliza seus poderes telecinéticos para roubar uma parte do dinheiro do irmão. Ao fazer isso, ele também acaba se deparando acidentalmente com o plano secreto de Will. O plano maligno de usar Charlie como uma ferramenta para se tornar um herói. Will tenta encobrir tudo com um monte de desculpas fracas, mas Charlie não acredita em nada disso. Sentindo-se magoado e traído, o bebê o expulsa do quarto. Dominado pela culpa, Will recorre mais uma vez ao seu herói imaginário, o super-herói dourado. Em seus pensamentos, ele conta tudo ao super-herói, esperando um conselho. Mas sempre que o ajudante tenta falar ou sugerir algo, o herói dourado o afasta com um soco. Claramente, esse herói não quer discutir. Em vez disso, a figura dourada aponta o cartão de Anton, dizendo que o cientista pode dar o que ele quer. Poderes reais. Will volta a Anton, que explica o procedimento com entusiasmo. Ele explica que é uma extração simples. Os poderes de Charlie serão transferidos para ele. E não se preocupe, o bebê não será ferido. Segundo Anton, tentado, Will concorda. Anton lhe dá uma mamadeira. Não. 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 Naquela noite, Will encontra Charlie meio adormecido e o alimenta com a mamadeira, cumprindo o plano. Na manhã seguinte, enquanto o pai se prepara para um grande discurso na cidade, Will percebe que algo está errado. Charlie não acordou e parece que não vai acordar logo.
Desesperado, Will tenta avisar os pais, mas, como sempre, eles não o escutam. Em pânico, ele vai direto ao trailer de Anton e o confronta. Anton responde friamente que tudo está conforme o plano. Seu plano. Antes de se trancar no trailer, ele avisa Will que seu irmão pode nem sobreviver à extração. Calma, calma. Acalme-se. Mas Anton já está saindo. Fingindo ajudar no evento do policial. Anton até se oferece para ser o motorista da família. Seu primeiro alvo é Charlie. Will escapa do trailer pela claraboia e corre para casa o mais rápido possível. Ao chegar, ele avisa a mãe e a irmã para não entrarem na limusine com Anton. Mas ninguém presta atenção. Enquanto se afastam, Anton sorri e atinge Will com a limusine, destruindo sua bicicleta e esperanças. Quando tudo parece perdido, os valentões do bairro aparecem. Sim, os mesmos que zombavam dele, surpreendem oferecendo uma bicicleta de reserva. Sem perder tempo, Will corre atrás da limusine e finalmente a alcança. Ele se aproxima da janela e acorda Charlie. O bebê, ainda grogue, murmura que seus poderes não funcionam mais. Então, Anton se desvia com força, fazendo a mãe e irmã de Will caírem. Elas não se importam e continuam tirando fotos. Na prefeitura, Anton finge um sorriso e se oferece para cuidar de Charlie enquanto a família curte a premiação. Will corre atrás, mas os guardas não o deixam entrar. Ele grita do lado de fora, implorando a mãe para não entregar Charlie, mas ela não escuta. Ele tenta com o pai, mas não adianta. Ao ver uma pequena janela aberta, Will se esgueira. Enquanto isso, Anton está lá dentro, montando sua máquina de extração de poderes, quase babando com a ideia de absorver os poderes de Charlie. No palco, o policial pai recebe seu prêmio de melhor policial do ano, sem saber que 2 de seus filhos estão desaparecidos. Nervoso e orgulhoso, ele inicia seu discurso. Enquanto isso, os poderes de Charlie se transformam em um líquido verde que escorre da máquina como café. Will observa horrorizado, sem acreditar no que fez. Quando Anton vai se injetar com o líquido, pronto para se vingar do irmão que o humilhou anos atrás. Ban. Seus poderes não funcionam. Nada, nada. Will trocou as garrafas secretamente no último momento. Jogada esperta. Furioso, Inferior tranca Anton em uma sala, prometendo lidar com ele depois. Pensando ter vencido, Inferior sai. Will nota algo estranho no traje de Inferior. Ele levanta Charlie da cadeira e hesita em pegar a xícara de poderes. Mas olha para seu irmãozinho fraco. Todas as lembranças do tempo juntos voltam. Ele não pode perdê-lo. Em vez de manter os poderes, Will dá um gole a Charlie. O bebê se mexe. Will ouve algo crítico. O conselho da cidade está para assinar um contrato para produzir trajes de força em massa. E adivinhe? O plano de Anton era usar materiais roubados da cidade para construí-los. Tudo foi uma armação para fazer a polícia parecer heroica, sem questionamentos. Will avisa a chefe de polícia, mas ela está cética. Quem é Inferior? Ela pergunta. Will aponta para ela. Todos riem até que ele aperta o botão certo e bum. Uma apresentação da transformação da vilã aparece. Ela fingia ser um homem. Descoberta, Inferior agarra Will e voa. Depois o solta. Mas antes de ele cair no chão, uau! Charlie pega no ar. Ele está voando. O bebê Vitor salva o dia e declara seu nome de super-herói, Skik. Will sabe a verdade, ele é o verdadeiro S-Kik. Inferior volta animada para lutar contra alguém digno. Mas não esperava que fosse um bebê. Charlie a lança longe com facilidade. Ela tenta acertá-lo com um sino gigante, mas ele devolve por um portal mágico e a acerta. Desesperado, o Inferior agarra seus pais e os joga em direções opostas, forçando Charlie a escolher. Mas então, bum! Charlie descobre um novo poder, um campo de força brilhante que salva os dois. Infelizmente, o escudo deixa vulnerável, e Inferior se prepara para atacá-lo com seu novo raio de contração. No último segundo, Will joga uma bandeja de prata que reflete o raio de volta para Inferior, encolhendo-a ao tamanho de um bebê. Ela ainda tem poderes, no entanto, e os ataca, mas Will liga a máquina de extração uma última vez, tic-toc, e retira os poderes dela. Com o vilão finalmente derrotado, Will e Charlie são celebrados como heróis.
Anton tenta se infiltrar e pegar a poção mágica, mas Will o impede, lembrando de que os verdadeiros poderes devem ser conquistados. Para manter tudo em segredo, Charlie usa suas habilidades hipnóticas para apagar a memória de todos sobre o evento. Algum tempo depois, a mãe deles escreve a história em um livro infantil chamado Super Charlie. Ele se torna um grande sucesso. Quando o editor pergunta de onde veio a ideia, ela apenas dá de ombros e diz: "Nós daremos a ideia." Cortamos para os irmãos brincando juntos. Parece uma conversa profunda, embora Charlie só balbucie coisas sem sentido. Ou será que não? E é isso, pessoal. Essa é toda a história divertida, hilária e sincera que queríamos compartilhar com vocês aqui no United Recaps. Se gostou, deixe um grande like. Isso nos ajuda muito. Tem sugestão de história? Comente abaixo. E não esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder vídeos novos. Até a próxima. Tchau!